gente não per... Oi. Oi. Continua online, porque todo mundo está querendo o seu ID, todo mundo está me pedindo para participar. Então, eu acredito que vocês vão precisar ficar um tempão assim online, porque presencial vai... Fica assim, fica porque está todo mundo precisando, né? Ficaremos sim. A nossa casa só vai abrir quando tivermos segurança e vacina. Então, vamos dar início aqui. Obrigada, Vânia, pela sua participação. A Vânia é lá do Vicente de Paula. Nossa casa co-irmã, né? Que eu tenho muito carinho por ela, que me deu grandes oportunidades de aprendizado também, fazendo estudos lá. Então, vamos dar início à nossa reunião, fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito Emmanuel, a página intitulada Na Meditação. E foram sós num barco para um lugar certo. Marcos 6:32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade da água. Venha a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te nos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus sentimentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos da vida, lutando, revigorado, forte e feliz. Teu coração com Jesus, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos a Jesus. E como a página nos coloca, vamos colocar nesse momento no barco onde Jesus está, conduzindo no leme com força, com fé, com coragem, com tranquilidade, como se estivesse à frente do leme deste planeta. E é a ti, Jesus, que nesse instante nós elevamos os nossos pensamentos. Estamos junto contigo, confiando na tua guia, sabedores de que tudo se fará de acordo com a vontade do Pai. Estando no leme, Senhor, a nossa confiança se redobra. A nossa certeza da tua misericórdia, da tua luz, do teu amor. Senhor, nessa noite especial de hoje, iremos falar de um assunto instigante que tem trazido muito sofrimento aos lares, às famílias, à sociedade, aos grupos, que é o suicídio. Essa chaga, essa pandemia da saúde mental que assola a humanidade inteira.
O Setembro Amarelo é uma estratégia para se falar sobre o assunto, na tentativa de diminuir os casos que estão alarmantes e gritantes. Aqui hoje, Senhor, teremos o nosso companheiro Carlos Alexandre, que irá nos brindar com um estudo pormenorizado a respeito do assunto. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos a tua luz para esse irmão que vem aqui carinhosamente falar desse assunto que tanto nos inquieta tantos corações, porque ainda não sabemos lidar com essa situação. Precisamos falar, conversar, para desmistificar. E diante dessa doutrina consoladora que nos ensina que a vida continua, o nosso olhar se amplia e os nossos paradigmas, Senhor, se alternam e podemos ter uma visão melhor da vida, do futuro, especialmente do presente. Senhor, fica conosco em nossos corações. Fica nessa sala virtual que alcança inúmeros lares nesse momento, não só da nossa querida Macaé, mas de tantas outras cidades do Brasil. Irmãos queridos, aqui estão conosco para esse encontro amoroso e fraterno. Que a tua paz, Senhor, se faça em nossos corações. E essa casa que não tem mais paredes físicas, que se amplia para o lar de cada um dos companheiros, possa continuar trilhando seu papel diante da doutrina, na divulgação dessa filosofia tão encantadora. E assim, Jesus querido, na tua presença, na presença dos benfeitores espirituais que nos assistem, os queridos companheiros da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós te pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos a nossa reunião na tua santa e doce paz. Graças te damos, que assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Carlos Alexandre, que vai nos trazer esse assunto, o tema de hoje, que é depressão sobre a ótica do espiritismo, causa ou consequência do sofrimento. Só apenas para dar uma introdução aos companheiros que estão aqui presentes, a Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil em 8º lugar entre os países com maior número de suicídios do planeta, atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul e do Paquistão. O Brasil é signatário do Plano de Ação sobre a Saúde Mental, que busca a redução do número de casos de suicídio, que tem aumentado muito nos últimos 10 anos, sendo considerado atualmente uma verdadeira pandemia. E o Setembro Amarelo é uma estratégia para se falar sobre o suicídio. Então, hoje nós estamos no último dia do mês de setembro, e nós pedimos ao professor Carlos Alexandre, que é médico, é espírita especialmente, né, é ginecologista obstetra, para trazer a reflexão sobre esse assunto, né? Para a gente finalizar o mês de setembro com essa temática específica, trazendo uma contribuição relevante para todos nós aqui, à luz do espiritismo. Então, nosso irmão Carlos está com a palavra, você pode abrir o seu microfone aí. Jesus te abençoe. E já fica aqui a nossa gratidão pela sua presença. Muito boa noite a todos. Meu nome é Carlos Alexandre, eu já sou médico há 25 anos, sou trabalhador aqui da Casa do Caminho de Macaé e queria de novo agradecer o convite feito para mim pelo Grupo Espírita Júlio Olivier, que é uma casa que eu tenho bastante carinho também. Já fui lá algumas vezes, quando podíamos estar presentes, né? E fizemos uma outra conversa há um tempo atrás. E sempre eu agradeço, porque quando me chamam para fazer um estudo mais aprofundado, a gente começa a perceber detalhes de um assunto que antes a gente não tinha, né? Que precisam, às vezes, chegar para a gente entender melhor e fazer algumas modificações que forem precisas na nossa vida. E esse tema, realmente, como o Miriam falou, é um tema muito importante, a depressão. É uma doença séria,
que tem causado suicídios, afastamento de trabalho, então tem causado sofrimento para muita gente. E tanto intenso esse sofrimento que foi criado um mês para tentar se falar sobre o assunto, tentar traçar metas para diminuir os casos de depressão e o que a gente pode fazer para ajudar quem está nesse momento. Ok? Bom, eu me baseei para montar essa conversa aqui com vocês numa palestra que eu assisti, que é do Emerson Pedersoli. O endereço está aqui, uma palestra excelente. Emerson é um dos diretores da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, psiquiatra, que traz esse tema com essa visão espírita sobre a depressão. E é uma palestra excelente para quem quiser se aprofundar mais, é só acessar esse endereço. E eu me baseei também num artigo que está no site A Luz do Espiritismo, um artigo escrito pela Silvia Helena, que também traz ensinamentos importantes da depressão sob a ótica espírita. Tá? Então, vale a pena, recomendo essa leitura do artigo e assistir ao vídeo aí do Emerson. Bom, para a gente falar de depressão, a coisa é antiga. Então, buscando o histórico, ela já é descrita por Homero, na obra famosa dele, Odisseia. Essa obra narra o retorno de Odisseu, que é o principal personagem, é conhecido também como Ulisses, na Grécia. O retorno de Odisseu à sua pátria, Ítaca, após a Guerra de Troia. E levou 17 anos para ele retornar para sua terra natal, em razão de dificuldades e aventuras. Então, na obra é narrado toda essa dificuldade, essa confusão para ele retornar para a terra dele, para a pátria original dele. E ele era acometido de episódios frequentes de melancolia. Então, nessa obra, lá atrás, já era falado sobre a melancolia. E aí, melancolia vem do grego melancolia, que significa condição de ter bile negra, donde humor negro, ou cólera negra. É uma tristeza vaga, permanente e profunda. E esse termo, melancolia, ele foi usado por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, para descrever uma doença, um mal. E esse termo ele perdurou até o início do século XIX, quando passou-se a denominar quem sofria desse mal de tristeza como depressão. E depressão é um termo que vem do latim depressio, que significa apertar firmemente para baixo. Então, Hipócrates falava já também dessa doença, desse problema, e ele não chegou à conclusão de que tratamento poderia ajudar os acometidos pela melancolia. E ele descrevia o tratamento dessa melancolia, da pessoa acometida pela melancolia, que era o seguinte: um sacerdote levava o indivíduo com melancolia para um abismo, um precipício, de mais ou menos 200 metros de altura, e empurrava o indivíduo melancólico desse penhasco para o mar. Se esse indivíduo saísse nadando, ele estava curado. Então, um tratamento bem louco, mas fazia um link de o sacerdote que levava o paciente e empurrava ele lá de cima. Se ele saísse vivo, ele estaria curado. E se ele saísse morto, que era a grande maioria, isso estava conectado a uma vontade de Deus, porque o sacerdote representava os deuses da época, e aí o indivíduo não se curou porque era uma vontade divina. E acho que não tem relato de nenhum indivíduo melancólico que tenha conseguido sair nadando desse empurrão aí. Então, para nós vermos que desde lá de trás a depressão ou a melancolia já estava presente na vida das pessoas. Buscando a estatística, que Miriam também trouxe informações importantes, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um índice enorme, 20 a 25% da população mundial passou, tem ou terá depressão ao longo da vida. Em 2020, o ano que nós estamos, essa será a segunda moléstia que mais vai roubar o tempo de vida útil da população, perdendo apenas para as doenças do coração.
E nós tivemos agora em 2020 a pandemia do corona, que intensificou bastante essa doença, né? Várias pessoas acabaram desenvolvendo a depressão por estarem de quarentena, isolados nas suas casas. Então, é um problema sério. 20 a 25% da população representa 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, até 2 bilhões de pessoas que terão, ou já têm, ou tiveram problemas com depressão. Isso estamos falando dos encarnados, fora os espíritos desencarnados, que também passam por problemas semelhantes de depressão. Mas que bicho é esse, então, a melancolia? Né? É descrito na obra espírita, é falado que todos nós temos alguns momentos de melancolia, temos momentos de tristeza. Então, Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, Joana de Ângeles é bem intensa, bem complexa, mas ela fala o seguinte da melancolia. A melancolia investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz, e destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Então, é um sentimento que nos arrebata, que é como se fosse uma tesoura, tenaz a tesoura, que acaba com a esperança do indivíduo e aniquila os seus sonhos, né? Deixando a pessoa com amargura, com pessimismo, destroçada. E essa melancolia, ela procede das existências passadas, procede dos abusos do livre-arbítrio, manifestando-se como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Então, vejam a intensidade desse relacionamento da depressão que podemos estar vivendo hoje com o que fizemos lá atrás. Então, mais uma vez, o Espiritismo chama a atenção da gente que a nossa colheita está intimamente relacionada ao nosso plantio. E aí, com esse remorso que às vezes adquirimos ao desencarnarmos, ou até mesmo durante a vida, nem sabemos de onde vem, mas o remorso vai favorecer que a melancolia se instale por problemas que fizemos lá atrás. No Evangelho segundo o Espiritismo, François de Geneve, de Bordeaux, ele fala da melancolia como vaga tristeza que se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. E ele esclarece o seguinte, que esse sentimento de melancolia, dessa tristeza vaga, é fruto do desejo do espírito que aspira à liberdade e à felicidade. Em dados momentos mais difíceis da nossa jornada, deseja o espírito liberar-se das provas, das lutas e das dificuldades, mas sente-se preso no corpo, e aí ele deixa-se envolver pela melancolia. Todos nós, né, já passamos várias vezes pela Terra e pelo plano espiritual. E no plano espiritual, a nossa vida ela é mais livre, né? O deslocamento é mais livre, o pensamento ele está mais ampliado. Então, a gente sente, por vezes, na nossa vida, nossa encarnação atual, saudade disso, né? Principalmente se os problemas que nós estamos enfrentando hoje são problemas pesados. Então, o nosso espírito, a nossa essência, sente saudade disso. E aí, nessa saudade, sentimos a melancolia. Então, vários de vocês, vários de nós, passamos por esses momentos de melancolia ao longo da nossa vida. Isso é completamente normal. A gente não precisa achar que está em depressão porque estamos sentindo melancolia sem explicação, né? Às vezes tem uma explicação, saudade de um parente que está longe, saudade da minha terra natal, mas a maioria das vezes está relacionado a esse remorso, a essa lembrança que temos guardado dentro de nós, no nosso perispírito e no nosso íntimo, da experiência que a gente teve no plano espiritual. Emmanuel traz uma informação interessante para a gente no livro Vinha de Luz. Ele diz o seguinte: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Vejam bem essa palavra aqui, ó, necessárias. Entretanto, bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Tudo o que sofras está sob a vista do Criador. Se Ele lhe permite a oportunidade de sofrer, acredita, Ele também te orientará à via da libertação. Então, é um panorama novo para a gente olhar para o sofrimento, né?
cada um de nós, nesse mundo de provas e expiações, tem dificuldade, tem resgates a serem feitos, tem problemas a enfrentar. E se a gente imaginar, lembrar que Deus está no comando de tudo, e Deus, como é soberanamente justo e bom, a gente só vai receber aquilo que a gente precisa, e seja necessário a gente passar. E se chegou nesse momento agora, qualquer sofrimento que tenha chegado para nós, é o melhor momento para a gente tentar enfrentá-lo. Deus dá essa oportunidade para a gente, essa colher de chá. Então, ele te dá o sofrimento para a gente no momento que a gente tem condição de ultrapassar. E como ele nos cuida, nos ama, ele vai também mostrar a saída. Então, a gente deve lembrar disso, que tudo que acontece no planeta, no universo, tem o desejo de Deus, a permissão de Deus e a programação, que a gente já, até às vezes, escolheu essa programação. Então, é muito dito hoje, eu estava conversando com o Miriam um pouquinho mais cedo, da gratidão. Então, a gratidão não é só pelos momentos bons. Até a gratidão pelos momentos de dificuldade a gente pode ter. Por quê? Se chegou agora, é porque Deus sabe que eu tenho condição de passar por aquilo. Então, a gente lembrar dessa influência gigantesca de Deus na nossa vida. E aí, finalmente, então, o que seria depressão? Já que tristeza, melancolia são episódios comuns de acontecer na nossa encarnação, a depressão, chamada depressão clínica, é uma doença clássica da psiquiatria, porque compromete tanto a mente como o físico do indivíduo. E é uma condição muito mais severa, de tristeza muito mais severa, né? Caracterizada por alterações do humor, por uma longa e profunda tristeza, e por um estado de desencorajamento, que afeta negativamente a maneira pela qual a pessoa sente a própria realidade. Olha que interessante isso. A pessoa vê diferente da realidade. Então, um problema que era desse tamanho, o deprimido vai ver desse tamanho gigante. Então, tudo para ele vai parecer difícil, problemático e cansativo. Por quê? Ele está vendo uma realidade, mas toda distorcida. Então, por mais que a gente converse, explique que não é tão grande aquele problema, a pessoa sente, né, que o problema dela é gigante, é único e muitas das vezes acha que não tem saída. Então, dentro dos ensinamentos do Espiritismo, talvez a gente ache alguns mecanismos que a gente possa avançar numa melhora para sair dessa depressão clínica, né? Que, pelo que vimos lá atrás, é uma incidência muito grande na população mundial. E aí, o diagnóstico da depressão, vejam bem, eu não sou médico psiquiatra, eu sou ginecologista obstetra, e aí eu fui buscar. Na palestra do Emerson, ele falou com bastante propriedade, os sintomas mais comuns da depressão, para a gente ver se elas estiverem presentes, esses sintomas, por pelo menos mais de 3 meses, aí nós podemos incluir essa pessoa no diagnóstico de depressão. Então, vamos lá. Ele traz para a gente 11 sintomas comuns. Primeiro aqui, disforia. Disforia é um mal-estar psíquico que gera falta de alegria ou entusiasmo em qualquer atividade. Então, a pessoa não sente alegria. Ela olha um filme de comédia e para ela não quer dizer nada. Alguém conta uma piada e para ela não faz diferença. Então, essa disforia, né, não existe mais. A alegria vai se desfazendo e entusiasmo em fazer qualquer atividade também vai desaparecendo desse indivíduo. Outro sintoma comum, anergia. Então, pegando a palavra aqui, anergia seria falta de energia. Então, a energia significa ausência ou falta de forças para executar atividades triviais. Lavar louça, tomar banho, se alimentar. A pessoa não sente força, não sente disposição. Ela acha que ela está desmanchando, né? Então, isso também é um sintoma comum dos indivíduos acometidos pela depressão. Outro sintoma, anedonia, que seria uma incapacidade de sentir prazer em atividades que normalmente são agradáveis. Tomar um sorvete, um passeio na praia, uma ida no parque de diversões. Não tem prazer. A pessoa não sente nenhum sentimento de alegria, de
estar bem com atividades que normalmente seriam boas, né? Assistir um filme de comédia, até as relações sexuais das pessoas não são prazerosas para ela, porque vai se apagando essa capacidade de sentir prazer. Outro sintoma comum, ansiedade, é o quarto, que ansiedade é um desconforto físico e psíquico, caracterizado por uma agonia, uma aflição ou uma angústia, por expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é tão traiçoeira que aquela é uma ameaça. A gente não tem certeza que ela vai acontecer, mas a pessoa fica angustiada, fica aflita de uma possibilidade de qualquer futura ameaça. Ela nem sabe exatamente o que é, mas ela sente um desconforto enorme de imaginar que algo vai atingi-la. O quinto seria o esgotamento físico. Aí é um cansaço constante, desânimo intenso por desgaste excessivo frente aos acontecimentos do dia. Então a pessoa sente a musculatura toda dolorida, sente um cansaço, parece que está carregando um piano nas costas ao final do dia, né? Geralmente se encosta, se joga no sofá e tem um esgotamento físico de origem emocional. Então, o desgaste que ela tem a qualquer acontecimento difícil na vida promove esse cansaço físico. Continuando aí na descrição do Emerson, sintomas aí bem comum e que ele precisa estar presente para quando a gente fechar o diagnóstico de depressão, distúrbios do sono. Então, nos distúrbios do sono, o indivíduo pode ter pesadelos, ranger de dentes, sonambulismo, insônia ou sonolência constante, e aí tem que estar presente isso aí para a gente fechar o diagnóstico. Vamos lembrar que durante o período do sono, que teoricamente é 1/3 do nosso dia, a média de horas dormidas são 8 horas por dia. E o dia tem 24, é 1/3 do dia e 1/3 da nossa vida passamos dormindo. Mas lembremos que no sono, o espírito se desprende do corpo e vai fazer atividades no plano espiritual. Ou atividades boas, ou atividades ruins. Depende de como é que está a nossa sintonia, como é que está a nossa energia. Então vejam que a depressão, ela afeta tanto o indivíduo na sua parte emocional e espiritual. Porque no momento do sono, que é o momento que a gente se reencontra com o plano espiritual, pode ir para o plano, voltar para o plano espiritual, até mesmo para matar a saudade daquela melancolia, a gente está com esse sono prejudicado. Então, é realmente uma doença instalada que prejudica também a nossa unidade espiritual. Distúrbios alimentares também podem acontecer, ou comer demais, ou não se alimentar. O mais comum é não se alimentar, mas comer demais também faz parte dos sintomas da depressão. Tem pessoas que começam mergulham no chocolate e come assim, uma caixa de bombom inteira de uma vez só, que pode ser até por mania ou por uma outra alteração, perversão alimentar, mas também pode ser por um processo depressivo. A pessoa tenta buscar alguma ferramenta que ajude ela a sair daquela tristeza e se entrega no gostoso chocolate, né? Mas se for demais, pode ser um sintoma importante. Mas o mais comum do deprimido é não querer se alimentar, né? A bulimia ou anorexia. Anorexia é falta realmente de apetite qualquer. E a bulimia é aquela pessoa que come, se arrepende e coloca o dedo na garganta para vomitar. Então, o indivíduo não sente nem vontade de comer. Isso pode estar presente na depressão. Distúrbios psicomotores é o 8º sintoma mais comum, que pode ser de agitação psicomotora, por exemplo, tremor das mãos, tremor das pernas, a pessoa não consegue ficar parada, está sentada, e aí mexe no cabelo, mexe no nariz e coça a boca. Então, ela fica numa agitação psicomotora importante, ou o contrário, lentidão de movimentos. A pessoa anda devagar, vai pentear o cabelo, vai devagarinho, não consegue falar de modo normal, tem uma fala lentificada. Isso também pode estar presente nos indivíduos com depressão. E distúrbio de raciocínio seria o 9º sintoma comum. A pessoa começa a não se lembrar, por exemplo, de trechos de leitura. Li uma reportagem que falava sobre um assunto. Qual? Eu não lembro o assunto, ou lembro do assunto, mas não lembro onde eu li.
não se concentra nas atividades. Então, resolveu fazer uma palavra cruzada, mas não se concentra. Né? Resolveu instituir uma conversa com alguém, mas não está prestando atenção mais no que alguém está falando. O olhar fica vago. Né? E quando vai avançando, vai se intensificando, pode apresentar frases sem sentido. De repente, do nada, fala uma frase que não tem nexo. Né? Então, isso também é comum de aparecer no deprimido. E os dois últimos é a dor de cabeça, sem outra causa aparente, que não o esgotamento mental pelos problemas não resolvidos. É a chamada cefaleia tensional. Então, aqui o indivíduo não tem, por exemplo, um problema de visão, que é comum de dar dor de cabeça, não tem um problema digestivo, que também pode dar dor de cabeça. A dor de cabeça, na verdade, a cefaleia, ela tem inúmeras causas, né? Até tumores cerebrais, né? Doenças de vascularização do cérebro, como derrame, né? Um aneurisma, tudo isso pode dar dor de cabeça. Mas, descartadas essas causas, a dor de cabeça tensional, geralmente é a que dá aqui na nuca, na parte de trás da cabeça, é comum no indivíduo com depressão. Pode estar presente. E, por fim, o mais grave, que é pensar na morte. Todos nós, né, a grande maioria, temos a certeza da morte. Essa é a única certeza que a gente tem, que um dia a gente vai desencarnar. Né? Mas grande parte de nós, a gente não fala da morte, não pensa nela. Parece que a gente quer adiar essa data. Né? Então, é pouco comum a gente pensar na morte. Como será que eu vou morrer? Quando será? Tem até uma palestra que eu já fiz uma vez que eu chamava atenção para isso. Como a gente não sabe a data da nossa morte, é legal que quando a gente desencarne, a gente esteja bem, de bem com a vida, com os problemas resolvidos. Como a gente não sabe a data da nossa morte, não imagina, não fica planejando ela, a gente poderia se preparar o tempo inteiro para quando ela chegasse. Né? Mas é uma prática comum de todos nós não pensarmos na morte. O indivíduo deprimido, ele começa a ver a morte como um caminho e, a maioria das vezes, como o único caminho de cura. E aí, aqui, sim, representa uma intensidade importante do quadro deprimido. Né? Porque a pessoa não vê outra saída. Ela começa a enxergar a morte como a única saída. Talvez com a memória ancestral que a gente teve daqueles tratamentos instituídos lá atrás. Né? Os sacerdotes empurrando a gente do precipício era o tratamento daquela época. Né? Mas a gente vai ver que não, tem muito mais coisa para fazer para tirar essa ideia de enxergar a morte como um caminho de cura. E aí, o indivíduo que apresente pelo menos 4 ou 5 desses sintomas, pelo menos por 3 meses consecutivos, então, o sintoma tem que durar um tempo, ele pode ser diagnosticado como portador de depressão clínica. Então, quem já pensou na morte um dia, quem está com dor de cabeça há 2 semanas, né, de vez em quando não está com fome, não quer se alimentar, não estamos com depressão. Para entrar e se enquadrar nesse diagnóstico, os sintomas aqui, né, falados têm que estar presentes pelo menos aí por 3 meses. Bom, estando deprimido, né, a depressão ela avançou sobre nós, conseguiu vencer essa luta, e aí ela pode se apresentar de algumas maneiras. A mais comum delas é a depressão reativa. É aquela depressão que se instala em resposta a um agente externo, em reação a esse evento adverso que incomoda. Por exemplo, perda de emprego, término de um relacionamento, desencarne de algum ente querido, a competitividade exagerada no meio social, por exemplo, no emprego, na escola, grupo de amigos. Então, aquele evento que incomoda qualquer um de nós, ele se torna tão grande que a defesa do indivíduo fica suplantada. Então, assim, todos nós podemos ter passado por término de relacionamento, desencarne de algum parente. É mais difícil quando os parentes são muito próximos, né? Desencarne de filhos, de pai, mãe ou de irmãos. Mas a gente consegue superar aquele momento, né? Aquela perda, aquele evento que incomoda. O deprimido, né, não dá conta desse evento tão intenso para ele, que aí, como reação a isso, ele se entrega a todos aqueles sintomas, né? Começa a apresentar todos aqueles sintomas. E aí, essa alteração,
ela começa vagarosamente, vai se amplificando se a pessoa não conseguir colocar uma barreira nesse problema que surgiu, né? Então, aqui o agente externo suplanta as defesas do indivíduo. Outro modo de apresentação, e esse modo é bem perigoso, é a depressão mascarada. A depressão mascarada, ela surge assim, em pessoas que reprimem tão fortemente a tristeza que eles escondem a sua tristeza. E aí muitos suicídios inesperados e aparentemente inexplicáveis são devido a essa depressão mascarada. Então o indivíduo está triste, está sofrendo, mas ele não demonstra isso. No mecanismo de defesa, ele não demonstra, e aí às vezes a situação se torna tão insustentável que ele busca a morte como a única saída. Então, algumas pessoas aqui, no mecanismo de defesa, isso é muito comum também, né? Atribuem os seus problemas às causas externas. Por exemplo, eu seria mais feliz se fosse casado, ou eu seria mais feliz se fosse separado, ou eu seria mais feliz se eu não morasse com os meus pais. Então, sempre colocam uma condição para ser feliz. Ou outro, a vida poderia ser bem melhor se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse menos problemas, se eu tivesse mais isso, mais aquilo. Então, a pessoa não olha, não consegue ver que o problema está em como ela enxerga o mundo, né? E aí coloca a culpa ou a responsabilidade em eventos de fora. E esses indivíduos receiam, por exemplo, que a constatação da sua condição coloque em risco a sua carreira profissional, ou force esse indivíduo a ser internado, ou para tantas pessoas, a pergunta que geralmente esmaga a gente, né? O que as pessoas vão pensar de mim se eles descobrirem que eu sou deprimido, né? Se eles descobrirem que eu sou triste, se eles descobrirem que eu sou frágil. Todos nós temos fragilidades, todos nós temos a possibilidade de ficar tristes e até de ficar deprimidos, né? Agora, esconder atrapalha. E essa depressão mascarada, ela é muito mais comum nos homens. Então, o indivíduo pode apresentar, qualquer um que mascare a sua depressão, pode apresentar atividade física exagerada. Uma pessoa que não fazia nada e de repente começa a fazer crossfit e começa a correr quase quer correr todo dia uma maratona. Não estou dizendo que quem faz crossfit é deprimido, ok? E nem quem corre é deprimido. Mas a pessoa vai numa ânsia de fazer atividade física mais para fugir de enxergar a si próprio como frágil. Ou o trabalho exagerado, que é o chamado workaholic, aquele que não tem tempo para a família, mergulha no trabalho e não pensa em mais nada, não faz mais nada, fica até altas horas envolvido com o trabalho, às vezes passa a noite e vai cada vez mais se envolvendo com o trabalho, também para fugir dessa possibilidade, né, de estar deprimido. Alcoolismo, muito comum. Jogos de azar, por exemplo, apostar em corrida de cavalo, né, participar de cassinos clandestinos. Então, a pessoa mergulha em alguma coisa para esconder a sua real situação, né? Então, isso é mais comum nos homens porque, desde a antiguidade, nós temos o machismo dominando, né? Dominando o nosso inconsciente. Para o machismo, na sociedade, o homem é o forte e a mulher é para ajudar. No momento que a gente conseguir realmente aceitar que somos iguais, os homens podem ser frágeis também, e as mulheres têm que participar de todas as atividades do mundo, talvez a gente se livre um pouco dessa depressão mascarada, né? De qualquer evento deprimido, de depressão. Porque a gente traz essa cultura secular de que os homens têm que ser fortes. Senão, todos nós temos direito de sermos frágeis em determinado momento da nossa vida e de buscar ajuda. Isso é importante a gente lembrar. Outra apresentação da depressão é a chamada depressão sazonal. Essa depressão sazonal acontece em momentos da vida, geralmente próximo à data que houve uma perda para a pessoa. Por exemplo, desencarne de um filho, de uma mãe, ou a data que se divorciou, ou a data que perdeu o emprego. Então, perto daquela data, foi, por exemplo, agosto. Quando começa a chegar julho, meados de julho, a pessoa começa a ficar triste, e aí no dia que teve aquele evento, a tristeza é a mais intensa, mas depois que passa aquela data,
ele vai melhorando, a pessoa vai melhorando. Só que no ano seguinte, está se aproximando aquela data e vem de novo essa depressão se instalando. Algumas pessoas até acham que essa depressão sazonal é aquela perto do Natal, né? E aí o Emerson, ele falou isso na palestra. Aquela tristeza do Natal, ela não é uma depressão, ela está relacionada aos objetivos que a gente traçou lá no Réveillon desse ano, né? A gente fez um monte de promessa, de proposta, de perder peso, de mudar de emprego, de começar um curso de mestrado. E aí, quando vai chegando perto do novo final de ano, que é o período do Natal, a gente vai relembrando aqueles objetivos traçados que a gente não conseguiu fazer. Então, eu pensei em perder peso, me prometi perder peso e eu ganhei 8 quilos, né? Pensei em mudar de emprego e continuo nesse mesmo emprego, não fui promovido nem nada. Então, é uma tristeza que vem, que não é depressão, da constatação de não ter conseguido cumprir os objetivos do famoso Réveillon, né? Essa depressão sazonal é realmente aqueles sintomas que eu relatei lá atrás, relacionados ao tempo da data do acontecimento que a pessoa teve essa perda. Tem também a depressão bipolar, né? Algumas pessoas apresentam manifestações de não alegria, mas de agitação e de tristeza. Então, as manifestações dos sintomas mudam a cada 2, 3 meses e vão oscilar entre atividades de mania, né? Ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, exacerbação da fala, descontrole da libido. Então, a pessoa fica numa agitação psicomotora, emocional, durante 2, 3 meses. Então, quer fazer muitas coisas, muito intenso, mas são coisas sofridas, né? Angustiam a pessoa. E depois de 2, 3 meses, ela entra numa tristeza, uma sensibilidade aflorada, chora à toa, fica sentido com alguma frase que alguém falou, apresenta sonolência, cansaço físico, isolamento social. Então, é essa montanha-russa aqui, só que de modo bem intenso. Então, períodos de mania, de agitação e períodos de tristeza, ou de paralisação importante. Todos nós temos a vida mais ou menos assim, né? Todos nós temos dias bons, dias ruins, isso é tradicional. É como se fossem as ondas do mar. Tem um dia que nós estamos bem, felizes, deu tudo certo, no outro dia não deu, mas a gente consegue passar por isso sem sofrimento, ok. Se instalam todos aqueles sintomas, aí pode aparecer esse tipo de apresentação, que é a bipolar. E, por fim, a depressão endógena, que, na verdade, é uma piora do quadro de depressão, porque aqui há a somatização do quadro emocional. O que é isso? A pessoa fica doente fisicamente de origem emocional. E aí tem aqui disfunção dos neurotransmissores cerebrais. São substâncias produzidas no nosso cérebro, entre as células nervosas, substâncias como dopamina, adrenalina, que fazem o transporte do impulso elétrico no nosso cérebro. Então, quando eu penso em alguma coisa, vou mandar uma ordem para minha mão, por exemplo, ela fechar, esses neurotransmissores estão envolvidos. Então, eles são liberados lá no finalzinho da célula nervosa, são captados pela outra, e isso permite que os impulsos elétricos avancem. E aí, nesse momento da depressão endógena, esses neurotransmissores são todos bagunçados. Então, não funciona muito bem o raciocínio, tem lentificação de movimentos, tem diminuição da fome, tem distúrbios do sono, e aqui pode ir culminando em doença. Então, aqui o indivíduo adoece fisicamente. Por exemplo, gastrite, pedra nos rins, que são cálculos nos rins, cálculo na vesícula, quadros de gripe que não se melhoram e vão se repetindo o tempo todo, dores espalhadas pelo corpo, artrite é muito comum, né? Às vezes coceira pelo corpo todo, processo de alergia. Tudo isso começou lá no desequilíbrio emocional, se instalou a depressão e, numa piora, a pessoa pode somatizar e ficar realmente fisicamente doente. Então, aqui está muito relacionado a essa bagunça, essa confusão dos neurotransmissores. E aí a gente já imagina que se eu usar uma medicação que melhore o neurotransmissor cerebral, talvez eu tenha melhora dos meus sintomas. O Espiritismo traz 3 coisas que ajudam a explicar a instalação da depressão.
Então, a primeira coisa que o Espiritismo nos mostra, nos chama atenção, é a falta de fé. E aí, nessa falta de fé, a pessoa acha que não tem saída para resolver os seus problemas, né? Está ausente a confiança na ação e permissão de Deus em todos os eventos da nossa vida pessoal. Sem essa fé ativa, não é a fé que ativa, não é aquela fé de acreditar em Deus, mas de agir com Deus. Como é que eu posso agir na minha fé? Se eu acredito, eu tento ir na religião, no centro espírita, na igreja católica, no culto evangélico. Eu tento ajudar o outro com essa minha fé, né? Eu tento colocar Deus dentro de mim, já está, mas eu tento senti-lo dentro de mim e começo a fazer atividade. Então, a fé ativa, ela sem essa fé presente dentro de mim, o desespero ele vai ganhar espaço na nossa mente. Então, a falta da fé é uma coisa que piora bastante e favorece a instalação da depressão. Outro evento é a rebeldia, né? As pessoas, algumas se acham que não merecem as situações que estão afligindo e se sentem injustiçados por Deus, se vitimizando frente a qualquer coisa que aconteça. Eu não merecia isso, eu não podia passar por isso. Lembremos o seguinte, Mateus, no capítulo 5, frase de Jesus. Que fazeis de especial? Ele pergunta para aqueles que estavam reclamando, que estavam com problema. E ele pergunta, o que fazeis de especial da sua vida? O que você faz de diferente para mudar a sua situação atual? Ficar só reclamando que Deus está me castigando, eu não merecia isso, não resolve. O que você faz de diferente? Já que a sua vida está desse jeito até aqui, porque você agiu de uma maneira. Então, para ela mudar, você tem que agir de outra. Então, Jesus já falava isso. E Paulo, que era um perseguidor dos cristãos e se converteu num dos maiores propagadores do cristianismo, ele dizia, né, na carta aos Gálatas, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não tivermos desmaiado, acabado, né? Se não tivermos parado de fazer bem. E aqui, vejam bem, ele não está dizendo fazer o bem. Ele está dizendo para a gente manter a atividade bem, seja no trabalho, seja no estudo, fazer atividade produtiva, porque a gente vai colher daquilo que a gente produz, daquilo que a gente planta. Então, é importante a gente ter continuidade no nosso plantio diário, plantio de coisas boas, de atividades boas, dar um bom dia, dar um abraço em alguém, ser carinhoso com alguém, porque uma hora a gente vai colher isso. Se a gente não parar, não ficar paralisado, a gente vai colher o que a gente vem plantando. Então, rebeldia realmente também favorece a instalação do processo depressivo. E, por fim, a culpa. É outra causa que o Espiritismo nos mostra. Vários de nós carregamos culpas seculares de nossa ação no mal, podendo isso limitar a nossa caminhada saudável agora, no presente. Então, são amarras desconhecidas, a gente não lembra exatamente o que fizemos, mas são amarras desconhecidas desse passado que pesam na nossa encarnação atual e embaçam a nossa visão da vida. Muitos de nós trazemos essa culpa do remorso, né? Essa melancolia acaba ficando mais intensa porque a gente se lembra vagamente de que fomos mal. E trazemos essa pedra da culpa aí, né, que atrapalha o nosso desenvolvimento. A gente sabe que se a gente fizer diferente agora no presente, o resultado será diferente, né? Mas se a gente ficar preso nessa culpa que a gente nem lembra exatamente, isso atrapalha. Então, o que nós podemos e devemos fazer, além de tentar perdoar os outros? Nos perdoar. Cultivar o auto-perdão. Pai, eu não lembro o que eu fiz, mas me perdoe. Né? Se eu atrapalhei algum irmão lá atrás, e esse irmão hoje está aqui querendo me cobrar alguma coisa, me perdoe. Eu não sabia o que eu fazia, hoje eu estou tentando ser melhor. Então, esse auto-perdão, ele ajudaria essa depressão a ir embora. Né? Enquanto que a culpa que carregamos, até a culpa de coisas que fizemos há pouco tempo, vão facilitar a instalação desse processo depressivo.
E aí lembremos novamente de Jesus. Jesus nos deixou essa frase aqui: eis que estarei convosco até o final dos séculos. Então, deixemos a culpa de lado e nos fixemos em Jesus. Sigamos o seu exemplo, né? O que ele falou, o que ele fez, porque aí a nossa vida pode ser melhor, vai ser melhor, com certeza. E ele disse que está esperando a gente até o final de tudo. Ele só vai descansar quando todas as suas ovelhas forem de volta para o rebanho. Ele não vai parar enquanto ficar um para trás. Então a gente pode deixar essa nossa culpa no colo de Jesus mesmo. Jesus, me ajuda aqui, segura essa culpa minha, que agora eu vou tentar agir diferente. E aí, o Emerson, ele traz na palestra dele, e a Silvia também no artigo dela, como é que deve ser feito o enfrentamento do processo depressivo, né? Nas dificuldades diárias, a busca por ajuda frequentemente é um passo difícil para muitos de nós, porque a gente prefere acreditar que a origem do problema está em qualquer lugar menos em nós mesmos, né? Apontar o dedo e falar, tá ali, eu não sou feliz por isso. Mas, na verdade, eu não sou feliz porque eu não estou feliz. E essa dificuldade de buscar ajuda tende a se agravar ainda mais na pessoa deprimida, em virtude do desespero, da desesperança, do cansaço e da confusão em que o indivíduo se encontra. E aí, o Emerson traz para a gente 4 passos importantes para a gente enfrentar a depressão quando ela estiver instalada. Então, precisamos buscar ajuda, né? Deixar esse orgulho de lado, essa depressão mascarada, e procurar ajuda. A gente não consegue muita coisa sozinho. E quando a gente pede ajuda, né, as portas começam a se abrir de modo mais fácil. Às vezes a gente acha uma solução que parecia impossível e surge. E dentro dessa ajuda, o Emerson traz a seguinte informação: 4 coisas importantes para a gente fazer para diminuir ou se livrar da depressão. Primeira coisa importante, acompanhamento psiquiátrico. É a alopatia, né? Medicação. Então, as medicações utilizadas agem na fisiologia dos neurotransmissores cerebrais. E eles levam, no mínimo, 6 meses para fazer efeito satisfatório. Tem muita gente que toma vou tomar um antidepressivo hoje e amanhã já quer estar sorrindo. Não é assim. Até resolver o desequilíbrio instalado no nosso cérebro, leva tempo. Então, eu preciso usar a medicação por longo tempo, né, 6 meses, para ele começar a fazer um efeito bom. Eles devem ser usados, em média, por 2 anos, os antidepressivos, e podem ser necessários até por 5 anos, mesmo que tenha melhora dos sintomas. Então, uma coisa muito comum, o deprimido falar, eu não quero ficar dependente de remédio. Você está doente. E a sua doença gerou alteração no seu cérebro. Então, é para usar o remédio. Não é para a gente ficar se sentindo menor, maluco. Depressão não é maluquice, né? Não é esquizofrenia. Depressão é doença que causa desequilíbrio nesses neurotransmissores. E aí, eu preciso usar o remédio. Beleza, vamos usar o remédio. Sem pressa para acabar de usar o remédio. Vejam aqui, 6 meses para fazer um efeito bom. Em média, 2 anos de uso. E dependendo da intensidade da depressão, pode ser que eu precise usar por 5 anos. Ou pode ser que eu precise usar por 10 anos. Qual é o problema? Nenhum. Eu não quero ficar bom, eu não quero me tratar, eu não quero ser menos triste. Então, usemos o remédio. Receitado por um psiquiatra, fazendo a dose correta. Tem muita gente que para de repente de usar o remédio, aí voltam os sintomas com uma intensidade maior, aí tem que ficar muito mais tempo depois usando a medicação. Então, doenças existem e os remédios também existem para tratá-los. Eu sou diabético, eu uso insulina desde criança. Né? Eu não estou precisando da insulina? Então eu vou usar. Se eu estou doente de depressão, busquei ajuda, consegui ir no psiquiatra, passou um remédio para mim. Pô, mas é tarja preta. É o que você precisa agora. Então use. Não fique resistente ao tratamento. Porque isso aqui, o remédio, ele vai ajudar a gente a sair desse quadro que foi instalado de modo intenso, que envolve desequilíbrios emocionais, desequilíbrios espirituais, né? Desequilíbrio físico. Então a gente precisa se entregar, né?
se empenhar nesse tratamento para a gente conseguir um resultado bom. Segundo passo importante, acompanhamento terapêutico, a famosa psicoterapia. Não tem melhora de depressão sem psicoterapia. Essa imagem que eu achei bem legal, ó, pega toda a confusão da mente do indivíduo e o psicoterapeuta começa a desenrolar aquilo. É importantíssima essa ajuda para ressignificar a dor e mostrar caminhos novos a serem percorridos. Tem gente também que fala assim, o psicólogo não vai me dar a solução, não me deu a solução. Não, ele não vai te dar a solução. Ele vai te mostrar caminhos diferentes e vai ressignificar o que aquela dor tem para você. Então você volta naquele evento e olha para ele diferente. E com isso você acha um caminho para sair do buraco que acabou entrando. Então, conversa com um especialista em fragmentação emocional é imprescindível. Não dá para a gente ficar sem quando estamos acometidos por depressão e por vários outros, né? Ansiedade, psicose, maníaco depressiva, sempre tem que ter a psicoterapia. Mas aqui o tema depressão, a psicoterapia é essencial, até para melhorar ou potencializar o efeito dos remédios. Então, a terapia é assim muito legal de fazer, porque ajuda muito a gente a enfrentar esse problema. O terceiro passo, atividade física. A atividade física ela também melhora a fisiologia dos neurotransmissores cerebrais e permite uma conexão maior da gente com o próprio corpo, melhorando as perspectivas de ação. E aí, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, ele diz, lembra a gente, né? Assim também a fé sem obras é morta. Então, eu ter fé e não fazer nada pelo outro é uma fé meio sem sentido. Então, fazer a caridade, fazer uma obra, ir no centro espírita, ajudar na distribuição das cestas básicas, visitar um asilo, qualquer atividade que eu faça vai me ajudar. Porque a atividade física aí, para eu ir no centro, para eu ir na visita no hospital, eu estou me movimentando. Quanto mais parado eu ficar, pior. Se eu me movimento, eu faço essa atividade física, ó, quem fica forte, que é fortalecido, o cérebro. Então, melhora a circulação sanguínea cerebral e aí melhora o funcionamento dos neurotransmissores. E, por fim, a ferramenta importantíssima que Jesus nos deu, né? Fora da caridade não há salvação, então é a atividade filantrópica. Por que a atividade filantrópica ajuda o deprimido? Porque permite descobrir que outras dores existem, não é só a dele. E que a dor do outro pode ser maior do que a dele. Olha que legal. Você ir lá ajudar alguém que está passando necessidade pode permitir você a ver que a sua dor não é única e que tem gente pior. Então, a caridade ativa renova a nossa vida. É importante. É muito legal você ver que você pode fazer algo por alguém. E aí aquela sua dor vai diminuindo, seu sofrimento vai diminuindo. E aí consegue um direcionamento melhor para a própria vida. Então, esses 4 passos aí são orientados na palestra do Emerson para ajudar no enfrentamento. Então, devemos pedir ajuda, não dá para fazer isso tudo sozinho, a gente não tem como prescrever o remédio para a gente mesmo, né? Então, atividade a consulta com o psiquiatra, a terapia, a psicoterapia, atividade física, esse para mim aqui acho que vai ser o mais difícil, atividade física eu não sou muito fã não, mas uma caminhada, 3 vezes na semana, meia hora de caminhada já ajuda a sair desse quadro depressivo e atividade filantrópica, que pouca gente acredita no potencial dessa atividade. Bom, lembremos aqui, ó, essa foto, eu sou muito fã dela, essa gravura. Nós somos isso aqui, ó, espíritos imortais, criados pelo Pai, que usamos o corpo aqui para atuar. E ligando um com o outro, né, é o perispírito. Muito bem, então, lembrando que a depressão atinge o espírito e o corpo, e consequentemente também o perispírito, a gente tem que fazer uma pincelada aqui no pensamento. O pensamento e as suas consequências.
Os nossos pensamentos geram os nossos atos. E os nossos atos geram pensamentos nos outros. Onde há pensamento, há corrente mental. E onde há corrente mental, existe interdependência e influenciação recíproca. Então, se eu estou alegre num ambiente, eu chego naquele ambiente, estou alegre, eu consigo contagiar as pessoas. Por quê? As ondas mentais, as correntes mentais começam a fluir bem, porque o meu pensamento está no bom humor, na alegria, e eu consigo envolver todos os outros naquele ambiente com esse potencial de alegria. E quem se aproxima de nós? Espíritos alegres, espíritos bons. E se eu estou num quadro depressivo e chego naquele ambiente com tristeza, com angústia, eu consigo também mandar essa energia para aquele ambiente, né? Vários de nós já passou por isso. Chegou fulano. Caramba, que astral ruim. O ambiente está pesado, né? Porque a onda mental, o pensamento, gerou corrente mental que chegou na nossa e fez-se o circuito. E esse circuito pode estar entre encarnados e entre encarnados e desencarnados. Então, quanto mais triste eu estiver, maior vai ser em torno de mim a presença de espíritos também tristes, ou espíritos cobradores do passado. Então, eu facilito esse processo de influenciação de espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a minha. Para Emmanuel, a mente é um espelho de luz, emitindo raios, que emite e assimila. E são esses raios ou radiações mentais a fonte de treva ou luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Então, eu posso pensar assim, eu estou triste, vou fazer uma viagem de transatlântico aí pelo mundo afora. Mas eu levo comigo a tristeza, eu levo comigo a depressão. Então, meu pensamento, eu vou emitir ondas, eu vou receber, e essa influenciação entre eu e o outro, e entre os espíritos e eu, vai acontecer onde quer que eu esteja. Então, a corrente mental é capaz de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se tenha sintonia, gerando as modificações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, representando turbilhões de força em que a alma atrai para si mesma os agentes da luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Essa passagem está no livro Obsessão e Suas Máscaras, que é uma obra de André Luiz, psicografada pela Marlene Nobre. Então, aqui mostra, eu trouxe essa passagem aqui para lembrar a todos nós que a prática da religião, ela vai nos ajudar a gente a tentar melhorar o nosso padrão mental, né? Se a gente começa a observar Deus com mais envolvimento na nossa vida, seguimos mais o exemplo de Jesus, a gente começa a melhorar nosso pensamento, por mais deprimido que estejamos, mas começo a melhorar essa corrente mental que eu estou mandando, que está voltando, e isso ajuda. Então, é importante, quando irmos no centro espírita, assistir a palestra, receber o passe, fazer o evangelho no lar, tudo isso vai nos ajudar a também se escapar dessa poderosa armadilha que é o quadro depressivo. E aí, para finalizar, eu trouxe um texto da Silvia. Ela fala o seguinte, é sobre o progresso. Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui devagar para todos nós. O progresso que você busca tanto pode apresentar-se como coisa complexa, quanto pode mostrar-se como algo singelo. Nem sempre, porém, você lhe concede a devida importância. Então, a gente acha que é muito simples, aí você nem dá importância para esse progresso que a gente está buscando. O pranto de dor se torna progresso quando você aprende a sorrir, venturoso, após sofrer as refregas educativas. A decepção inesperada que lhe maltrata se faz progresso na medida em que você se aconselha com a cautela, transformando-se num indivíduo verdadeiramente amadurecido para a vida. A doença, que lhe traz tantos dissabores atualmente, converter-se-á em progresso de sua alma quando forjar em seu íntimo o respeito à saúde, numa vivência salutar continuada. A solidão, em que você custa habituar-se nos dias de agora, se bem compreendida, constituir-se-á em vultuoso progresso, ensinando-lhe a confeccionar a tessitura dos verdadeiros amores do futuro. A morte do corpo, que altera disposições e anelos
deixando vazio e friagem na alma dos que ficam aqui no mundo das formas, transfaz-se em ocasião de progresso, se você consegue dela fazer a mensageira da renovação e da operosidade, preenchendo o vazio com trabalho pelo semelhante e aquecendo a frialdade com a chama do amor, com que se dedique aos místeres enobrecedores da atividade humana, desligando-se do egoísmo enfermante. Avance, portanto, valendo-se de todos os ensejos que seu tempo lhe oferece, estruturando seu desenvolvimento, certo de que todas as suas aflições e problemas, lutas e conquistas compõem a inextricável malha do progresso do qual você não pode evadir. Reflita e não se detenha mirando somente o ângulo aparentemente infeliz das circunstâncias em que você se encontre. O progresso decorre dos vários lances vividos pelo ser ao largo dos dias, por toda a existência. É da lei. Então, todos fomos criados para evoluir. Não tem uma pessoa que acorde um belo dia e fala assim, hoje eu vou me esforçar para ser ruim. Hoje eu vou me esforçar para sofrer. Não. Está impregnado no nosso perispírito e no nosso espírito essa lei de progresso. A gente vai avançar. O que a gente precisa fazer é aproveitar as oportunidades que a gente tem, por piores que elas pareçam, né? Doença, choro, perda de alguém. Né? Aproveitemos isso para a gente poder avançar. Todo evento, todo acontecimento traz um aprendizado. A vida, na verdade, é uma grande escola, em que a gente veio para pagar o que devemos, ok, mas para experimentar em sermos melhores. Então, esse progresso ele pode ser vivido de modo complexo ou de modo simples, não importa. O que importa é a gente tentar mergulhar nesse caminho para avançar, né? Para ser presente e eficaz esse nosso progresso. E quando tivermos problemas, como a depressão, como às vezes até culminando em pensamentos de suicídio, temos recursos. O primeiro deles é procurar ajuda. Né? Por isso criou-se todo esse evento do Setembro Amarelo, para falarmos disso, que existe a depressão, assola uma grande parte da população, mas para mostrar que tem recursos para a gente utilizar para melhorar. Então, o primeiro passo lá, ajuda, depois aqueles 4 passos, remédios, psicoterapia, atividade física, caridade, né? E finalizando com a busca pela religião. Então, nos entregarmos nessa possibilidade de melhorarmos da depressão. Isso vale tanto para quem está deprimido, quanto para quem pode ajudar um familiar. Né? Perceber que a tristeza está se instalando de modo mais intenso, vamos lá, tentar ajudar, usar a nossa capacidade de perceber e de fazer o bem para o outro, para também tentar compreender primeiramente e depois auxiliar quem está precisando. Então esse é o recado que eu tinha para trazer para vocês, sobre esse tema importante que assola a nossa existência, mas que permite, mesmo com todo esse sofrimento, a nossa evolução. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós nessa noite, para a gente continuar em frente, que vale a pena. Viver vale sempre a pena. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Carlos, por esse recado tão bem dado, né? É mesmo. Sistematizado de forma tão tranquila, tão equilibrada, tão claro de ser percebido, de ser entendido. Nós estamos recebendo aqui várias mensagens positivas no nosso chat, né? Excelente palestra maravilhosa, gratidão pelo aprendizado. Durante a palestra, algumas pessoas também se pronunciaram, né? Dizendo que sobre a tristeza, sobre a melancolia, enfim, todos muito felizes, né? De estarmos aqui com essa oportunidade de aprendermos um pouco mais de forma tão consoladora, esse olhar que a doutrina nos oferece, né? Gratidão, Carlos. Eu queria saber se alguém quer se pronunciar,
quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que o momento é agora. Eu gostaria. José Luiz. José Luiz, lá de Brasília. Vamos lá. Tudo bem, Carlos? Parabéns pela palestra. Eu só fazer algumas observações que você citou, né? Nós tivemos há mais de 20 anos, né, que o Divaldo vem chamando a atenção para que os centros espíritas se preparem para essa fase da depressão, que 2020 nós vamos chegar aí no auge desses problemas, né? É o que está acontecendo. E eu vi uma palestra 8 anos atrás do nosso irmão Jacó Melo, né? Nosso palestrante, e sobre depressão, e ele fez todo um trabalho de visitação nos centros espíritas de São Paulo, em vários lugares, convocando a direção desses centros para que formasse grupos para o acolhimento desses irmãos que tivessem depressão. Isso, e ele teve depressão, foi baseado na depressão que ele teve, né? Foi que ele resolveu ajudar. Exatamente, foi que despertou nele essa coisa. Teve um centro espírita em São Paulo muito grande, não estou lembrado agora, que estavam não queriam fazer, dificultando, até que parece que o filho do presidente sofreu depressão, aí foi que ele veio realmente fazer isso aí. O Jacó Melo conta isso com muita alegria. É brincadeira, né? Ele é muito divertido. Então, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo, né? São pessoas aí que têm uma espiritualidade também, e ninguém está livre disso, né? Então, é o que você falou, olha, eu estou precisando de ajuda. O Jacó citou muito isso. Quem está com depressão realmente precisa de um ombro, precisa de alguém do lado, né? Só para reforçar tudo aí que você veio e lembrar dessas pessoas, porque as pessoas fãs de tal não pode ter depressão. Por que o Padre Fábio Melo foi ter depressão? Como que o Jacó Melo? Ninguém está livre disso, né? Então, que a gente ficar bastante prestando atenção aos nossos irmãos que estão com a gente, envolvendo, para que fique atento a essas observações. Parabéns pela sua palestra, isso é muito bom, a direção aí do centro que proporcionou essa palestra, né, para que a gente tome conhecimento dessas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração. Lembrar, assim, a depressão não é frescura, a depressão é doença. Exatamente. Né? Doença. Então, quem está doente precisa de ajuda. Isso não tem problema algum. E uma dica, ao invés de ficar perguntando por que eu estou triste, por que estou assim, pergunte-se o que me faz feliz. É brincar com o meu cachorro, é cuidar de uma planta, é ir no centro espírita. Então, tente fazer mais vezes aquilo que te faz feliz, porque também vai te ajudar. Agora, quando a gente fica perguntando por que o Padre Fábio de Melo teve depressão, não sei, mas ele teve. Ele teve, vamos tratar, né? Então, o deprimido é bom não ficar perguntando o tempo inteiro por que eu estou assim, eu não queria estar assim, certo? Agora muda o foco da pergunta. Com que eu me sinto feliz? Comendo uma pipoca, então se enche de pipoca, né? Para poder ajudar nesse tratamento. Isso aí. Aqui nós temos a Alessandra Stelk dizendo obrigado pela palestra, muito didática também. Ele é professor, né? A Nani Salomão batendo palmas. Vânia Marinho, maravilhosa palestra. Dilma, excelente palestra. O Leonardo Dantes, lá de Brasília. Parabéns pela bela palestra, abraços. A Soraya dizendo excelente, esclareceu muito. E Jorge Rodrigues, gratidão pela palestra, Carlos. Maria Inês, gratidão. O Júlio Oliveira agradece. Ficamos mais fortes e instruídos para estender as nossas mãos. Que Deus o abençoe. Soraya, teria como disponibilizar os slides? Soraya, nós vamos disponibilizar. A palestra está sendo gravada no YouTube. Depois você vê com quem deu o link para você, que a gente pode passar também o link para você. Eu recomendo assistir a palestra do Emerson. Vale a pena. É muito boa.
A Márcia Gessário está dizendo obrigada, amigo querido. A Soraya está agradecendo. Mais alguém quer se pronunciar aí ao vivo? O Carlos quer falar. Patrícia Castro. Carlos, depois a Patrícia. Vamos lá, Carlos. Pela visão espírita, é possível que a pessoa possa ficar deprimido em função de ser obsessão, né? Obsediado. Na verdade, qualquer processo obsessivo começa com a nossa permissão, né? Um espírito cobrador seu do passado, ele não vai chegar e se instalar em você, de pegar no seu pescoço e ficar te obsediando. Então, tudo começa com a gente. A permissão que eu dou para as minhas companhias. Então, se eu me entrego a um processo depressivo, por qualquer motivo, por qualquer desequilíbrio que eu tenha, eu favoreço ter companhias ruins, né? Então, eu favoreço ter processos obsessivos. E aí, o tratamento, por isso que a religião é bom de ser praticado, favorece que esses processos obsessivos que estejam acontecendo sejam desfeitos. Como é que eu desfaço? Melhorando o meu pensamento. Então, quando eu melhoro o meu pensamento, eu me protejo da ação indesejada de espíritos ruins. Mas tem algumas pessoas também que falam assim, eu estou deprimido porque eu estou obsediado. Sim, mas para você estar obsediado, você permitiu que isso acontecesse. Então, a culpa não é do obsessor. A responsabilidade ainda é sua, porque você se entregou para aquele momento. Se você sair desse momento, a obsessão ela se desfaz. E, às vezes, até ajuda o espírito obsessor, que está junto com você, caso você se melhore, ele fala, às vezes você leva ele junto com você, e ele melhora também. Então é uma oportunidade de ajudar não só você, mas o outro, o que está te obsediando. Mas botar somente a responsabilidade na obsessão é demais. Toda obsessão tem como porta de entrada uma chaga moral, né? Então, alguma brecha que a gente deu de alguma forma, ou de outras vidas ou de agora, então... A gente sempre culpa o obsessor, né? Mas a gente quer que o permissivo, né? Para que a obsessão se instale. Nós temos aqui Pierre também que falou, palestra espetacular. E agora a Patrícia, né? Patrícia Castro. Olá, boa noite. Boa noite. O pessoal no centro já sempre falo isso, quando o assunto requer depressão e ansiedade, que a pessoa tenha coragem, sim, de pedir ajuda, que a pessoa procure uma pessoa que vá te escutar, porque nem todo mundo, que foi como você falou, Carlos, nem todo mundo vai entender, vai pegar como frescura. A pessoa que passa por uma depressão, ela entende um outro deprimido. Mais fácil. Por quê? Porque ela vai falar, nossa, você tá assim, eu entendo tudo isso. Não é frescura, gente, dói. Eu tô falando por causa de efeito. Eu passei por processo de depressão e ansiedade, que eu tomo medicamento também, faço todos os processos para poder melhorar e, enfim, estamos na luta. E eu faço sempre muita questão, eu gosto de observar muito as pessoas, assim, as atitudes delas, porque às vezes numa pequena atitude você percebe que aquela pessoa está sofrendo por alguma coisa. E aí você pode ajudar, né? Você adianta e ajuda, isso aí. Exatamente. E hoje sem brincadeira, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa prova, porque está me mostrando um outro lado do ser humano que eu consigo enxergar, muita gente não consegue. Isso aí. Então, Você deixa de ser materialista quando você passa por esse problema, né? Exatamente, que não é todo mundo que entende, tá?
Não estou falando que eu também não sofro, né? Os preconceitos e tudo mais de pessoas. Mas eu sou super feliz quando alguém me pede ajuda ou quando eu posso ajudar alguém. Isso aí, isso são duas coisas importantes que você falou. Uma, lembrem-se, ó, não tenham pressa de parar de usar remédio. Não tenha pressa. Não. Vai fazer o seu tratamento completo. E se você acha que está bem, conversa de novo com o psiquiatra. Será que eu posso tirar? Pode. Vamos diminuir para 15 em 15 dias e tal. Mas não tenha pressa. Você esteve doente, já está melhor. Mas você precisa do remédio ainda. Não tem problema algum. O tempo é relativo. Né? Tem gente que passa anos aí com câncer e tem gente que passa 2 meses. E cada um é de um jeito. Né? E quem tem câncer toma o remédio. Por que um depressivo, um ansioso não pode ter? Exatamente. Na verdade. E outra, percebeu que alguém está... e já você está passando igual. Percebeu que tem alguém parecido? Vai lá e ajuda, porque aí você começa a perceber que você é capaz de ajudar alguém. Olha que bonito isso. Você que se achava tão ruim, tão nada, você começa a perceber, caramba, eu posso ajudar alguém. Né? Para mim, Carlos, isso é emocionante. Isso me emociona. Porque aquele outro lá está sofrendo e ele não tem ajuda, porque ninguém entende o que ele está passando. A angústia, a dor. Ah, gente, ó, e eu não sou doida, tá? Não sou maluca. Isso aí também é importante, muito essa obrigada, visão que muita gente tem. Eu só queria comentar aqui uma coisa, só para acrescentar, claro que palestra perfeita, mas eu estou lendo um livro fazendo um propósito da minha melhoria íntima sobre a terapia anti-queixa. É um livro muito interessante, não sei se alguém conhece, do Roosevelt Andolfato Tiago. Ele fala muito sobre isso, a nossa queixa, a nossa lamentação, ainda mais na época que nós estamos agora, dessa problema dessa virose pandêmica. Então, nós encontramos as pessoas que se queixam de tudo. Até, inclusive, da questão do uso da máscara, que já é uma coisa costumeira, né? Ficou. Então, essa também que a colega falou aí, da ajuda, eu acho que nós devemos pensar muito, nós espíritas, em vez de ficarmos criticando, porque o outro está criticando, a gente deve fazer uma prece e tentar ajudar, toda vez com frases positivas. É importante também para que não entremos no caminho da depressão. Não é fácil, mas a orientação que a gente tem é o verdadeiro cristão agradece pela dificuldade. Né? E Patrícia acabou de falar isso. Ainda bem que eu passei por isso, porque eu me modifiquei. Vejo o mundo de um modo diferente. Isso é importante. Né? Então, a gente está com um problema hoje, obrigado, Pai, e me dá força para eu passar por ele. Ao invés de ficar só se lamentando, só reclamando, não ajuda, né? Não ajuda em nada. Nós temos aqui a Dani, que diz o seguinte: uma pessoa que estava muito triste e fala em tirar a vida, depois de um tempo não toca mais no assunto, nem comportamento. Será que deveria ser encaminhado para tratamento? Olha, todo deprimido, eu acho que tem que ir para tratamento, todo. Independente se ele pensa em suicídio ou não, né? Assim, é importante o uso do remédio, da terapia, tudo que a gente já falou. E quem já pensou no suicídio, tem um evento um pouco mais perigoso, porque ele pode pensar novamente, né? A pessoa pode pensar novamente. Então, nada deve ser obrigado, deve ser muito conversado. Mas, assim, se a gente mostrar para quem está deprimido, qualquer um, que é importante fazer o tratamento e ir junto, vamos comigo, né? Talvez se ajude essa pessoa, né? E mesmo que você não toque no assunto do suicídio, porque o suicídio é a piora maior que o indivíduo apresenta. Porque, ainda mais na visão espírita, a gente sabe que o suicídio não resolve, né? Às vezes até piora a situação. Como é que você vai explicar para alguém que não é espírita ou que tem pouco conhecimento que não vale a pena, né? Pelo menos ir junto, ajudar e levar para o tratamento vale sempre a pena, sim. Na verdade, assim,
eu estava no trabalho e minha irmã me mandou uma mensagem, minha irmã mora em Salvador, né? E ela mandou uma mensagem perguntando, Dani, tá tudo bem? Você está podendo falar? Uma coisa que não é normal. Eu quase não falo com a minha irmã, é muito rápido, enfim. E na mesma hora eu falei, deu ruim, parei de trabalhar e falei com ela e ela começou a me mandar umas mensagens. Eu não consigo identificar que ela estava com sintomas de depressão. Eu acredito que ela estava muito triste pelas situações que ela estava passando naquele momento e começou a dizer que a vida dela não tinha que a vida dela não tinha mais sentido. E aí eu escutei para ela e comecei a puxar para ela. Eu assim, totalmente leiga, não sabia nem o que fazer naquele momento. Eu tô no Rio, a pessoa tá a 1.500 quilômetros de distância. E eu comecei a puxar para ela para ver o que era de melhor na vida dela, o que ela tinha construído de melhor. Porque, pelo que eu via, ela queria a construção dos, tipo, bem material. Eu não estou trabalhando, eu não tenho a minha casa, eu não tenho o meu carro. Era tipo assim, o financeiro. E eu comecei a ver no emocional, fui lá na ferida no emocional. O que você tem de mais valioso? Aí ela respondeu, a minha filha. Eu falei, você acha que deve deixar ela sozinha? E aí eu comecei a buscar o que a Valentina, minha sobrinha, trazia de felicidade para ela. Foi o que veio na minha cabeça na hora. Só que hoje, ela, em momento nenhum, eu busquei para ela qual que era o sentido dela naquele momento. Que ela estava se sentindo incapaz porque o peso que estava nas costas dela era muito grande, né? Ela cuidando de muitas coisas e ela se sentindo sobrecarregada. E ela não conseguia dar valor, ter uma visão diferente do quanto que ela era importante na vida de outras pessoas. Mas ela só conseguia se achar inferior. Eu, em resumo, consigo ver que ela não tinha um sintoma, mencionou que queria, né, tirar a vida, mas eu não consigo ver um sintoma de depressão. Pode ser porque eu nunca sofri. A depressão pode se apresentar de algumas formas, né? Às vezes até mascarada, não mostra tanto, né? Mas o mais importante a gente não é psicólogo para poder conversar de modo adequado, mas ouvir a pessoa é importante. O que o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, faz? Escuta, deixa a pessoa falar. Se você puder fazer alguma abordagem, essa que você fez foi realmente boa, tentar mostrar o valor da pessoa. Mas sempre é melhor quando é feito por um terapeuta, por um psicólogo, porque eles sabem os caminhos de se falar as coisas para as pessoas. O que a gente pode fazer numa emergência é ouvir e oferecer ajuda. Olha, vem aqui comigo, né? Eu estou disposto a te ouvir, estou disposto a te ajudar. Quando está longe, realmente é bem mais difícil. E aí pode sugerir, será que não valeria a pena fazer uma consulta com alguém e tal, né? Mas ouvir, quando você escuta e a pessoa fala, já começa o processo de melhora. O problema é quando a pessoa guarda e explode, né? Que são os suicídios inesperados, isso é mais difícil. Você acha quando que já hoje, deixa falar, já melhora. Você acha que hoje, assim, depois de um tempo, não se toca mais nesse assunto? Mas você acha que eu deveria tocar nesse assunto com ela ou já que não é mencionado, deixar... Porque eu estou de longe, né? Eu não consigo acompanhar o dia a dia. É difícil eu dar opinião, porque eu não sou psiquiatra, nem sou psicólogo. Sei. Então, assim, depende do grau de intimidade que você tem com a sua irmã, do teor das conversas. Vai perguntar, tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que tem andado? Se ela der alguma brecha, né? Aí a conversa, ela não tem como a gente prever o que vai acontecer. Mas ouvir é sempre muito bom. Esses dias estava ela me dando conselho, né? Eu liguei para minha mãe e ela entrou na chamada de vídeo e veio me dar conselho. Então, assim, mas... Então, talvez tenha melhorado, né? Pois é, por isso que eu acho, pelo comportamento, eu acho que não tenha um sintoma de depressão, e sim de tristeza, sabe? O que você pode, o que eu sugiro a você é mostrar para ela que sempre que ela precisar, você está disponível. Então, já é alguma coisa. Sim, obrigada. O Márcio Sobral está dizendo muito boa palestra. Eu acredito que não tem mais ninguém para falar. Podemos encerrar? À vontade. Então, tá. Hoje, infelizmente, não teremos a presença da nossa irmã Paloma,
que faz a prece de Cáritas e é um momento tão esperado na nossa reunião. Mas o nosso querido irmão Gustavo vai colocar a prece de Cáritas aqui para a gente. Então, eu vou fazer a prece de encerramento e quero combinar com vocês o seguinte. Durante a prece de Cáritas, será feito o passe virtual. Então, a espiritualidade, no momento da prece de Cáritas, estará atuando em benefício de cada um de vocês, né? E também dessa relação de nomes que nós temos aqui no nosso caderninho de pedidos, aqueles nomes que estão no pensamento de cada um de vocês também, familiares, entes queridos, amigos, e pedindo também por toda a humanidade que sofre, aqueles que estão passando ainda pela Covid, né, outras doenças, enfim, todos aqueles que nesse momento passam por alguma dificuldade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, em gratidão pela oportunidade de ter o nosso irmão Carlos Alexandre aqui na noite de hoje, que tão brilhantemente se dedicou a nos esclarecer, a nos trazer informações precisas, que despertou em cada um daqueles que estavam presentes, encarnado e desencarnado, acerca dessa situação da depressão, da doença que precisa ser tratada, que precisa ser acolhida por todos aqueles que passam por essa situação. Estamos vivendo um momento onde 20 a 25% de todas as pessoas irão passar ou estão passando por essa situação. Então, é um número muito expressivo e pedimos a Deus, na sua infinita bondade, que nos envie as suas vibrações de amor e luz em benefício desse planeta que convulsiona diante desse processo de transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Sabemos que tudo isso não se processará de uma hora para outra. Estamos nesse processo já há algum tempo e ainda levaremos algum tempo para que isso aconteça. Mas diante de tudo isso, especialmente nós, que já conhecemos a doutrina espírita, temos o arcabouço de informação necessária para que nós possamos lidar com tudo isso, enfrentar as dificuldades com coragem, especialmente com a coragem da fé. E assim, Jesus querido, sabedores de que estás no leme desse planeta, de que tudo estás fazendo, desde a concepção do nosso planeta até os dias de hoje, e assim continuará, nos conduzindo, nos apoiando, nos amando e fazendo com que tudo aconteça de acordo com a vontade do Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesse instante, que toque cada coração aqui presente nessa sala virtual e todos aqueles que em desdobramento estão em nosso caderno de pedidos, nos nossos pensamentos, e aqueles outros, Senhor, que nesse momento sofrem e que passam por dificuldade. Queremos lembrar aqui da nossa irmã Paloma, que está sempre conosco, nos trazendo através da sua fala, da sua voz, a nossa prece de Cáritas, que tanto nos eleva, que tanto nos enobrece. Para ela, que nesse momento também passa por um momento de dor junto à sua mãe, que está em viagem ao encontro dela, que ela possa também receber todo o amparo e toda a proteção. E assim, Jesus querido, com muita gratidão por essa noite maravilhosa, nós te pedimos permissão para encerrar a nossa reunião na tua santa e doce paz, e que todos permaneçam em paz nesta noite e que na próxima semana aqui possamos estar para essa reunião de fraternidade, de acolhimento e de amor. Gratidão, Senhor, que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado pela presença de todos. A aguinha fluidificada para nós repormos nosso fluido vital. Agradecer a presença de todos, nosso querido irmão Carlos Alexandre. Já deixar o convite para ele voltar aqui no mês de janeiro, viu, Carlos? Vou te chamar de novo para aquele tema que a gente tinha pensado anteriormente, tá? Um abraço no coração de cada um de vocês. Foi muita energia na hora do passe, muita energia. Os médiuns da casa com certeza devem ter sentido isso, né? E a espiritualidade usou todo esse magnetismo para beneficiar cada um de nós, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Beijo, Miriam. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, queridos. Beijo, queridos.